Muito bom dia, bem-vindos ao workshop sobre a missão Solos e a constituição dos laboratórios vivos. Tivemos um primeiro workshop nacional em Coimbra e este é o primeiro workshop regional. Como muitos de vocês sabem, a missão Solos é uma iniciativa da União Europeia, vão ouvir falar sobre isso logo em seguida, e há a oportunidade, ao abrigo do Horizonte Europa, de apresentarem-se candidaturas à constituição de laboratórios vivos à volta dos problemas do solo nos próximos 5 anos. E, portanto, o objetivo deste workshop é começarmos a debater as possibilidades de constituição dos laboratórios vivos regionais e, portanto, daí temos então organizado este workshop. Primeiro de tudo, queria agradecer à CCDR por nos ter acolhido. Este workshop é feito em parceria com a Agência Nacional de Inovação e a Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, e, obviamente, com a intervenção da professora Teresa Pinto Correia, que faz parte do Mission Board da Missão Solos. Vamos ter um programa inicial com apresentações, primeiro pela professora Teresa Pinto Correia, sobre o conceito e os objetivos do Laboratórios Vivos no âmbito da Missão Solos. Depois também as condições e instrumentos de apoio às candidaturas e calendário de candidaturas de 2023 pela Maria João Fernandes, da Agência Nacional de Inovação. Depois então teremos uma breve apresentação do projeto SOIL, que será uma estrutura de apoio a quem se quer candidatar ao estabelecimento dos tais laboratórios vivos, e um caso de estudo, o projeto SOL Regional Node. Depois vamos ter então um debate, perguntas e respostas, e a seguir ao coffee break vamos ter sessões paralelas, 4 sessões paralelas, onde pretendemos que comecem a discutir as possibilidades, os desafios que vão enfrentar na constituição dos living labs, dos laboratórios vivos, associados à região. Depois disso, então, teremos aqui a apresentação das conclusões das sessões paralelas, 5 minutos para cada grupo e, então, um debate final. Tá? Muito obrigada mais uma vez. Bom dia a todos outra vez. É um prazer a CCDR receber um evento desta natureza. Isto é uma temática que, pela sua abrangência e também pelas suas implicações no território, é muito importante. E pensamos que faz todo o sentido a CCDR juntar-se a este evento. Portanto, agradecer também à organização o convite à CCDR. Depois, o que nós vamos aqui assim fazer é um primeiro enquadramento daquilo que é a temática e depois cabe o papel de cada um de nós dar o nosso contributo para que, em termos daquilo que é os objetivos e aquilo que possa ser a implicação da temática na região, tenha depois resultados finais. Eu vou pedir é que depois os nossos relatores têm que ser muito concisos e vamos tentar cumprir o horário que cabe-me a mim fazer cumprir na risca. Só mais uma informação, que a temática floresta e a urbanização e impermeabilização do solo e solos pós-industriais foram juntos num único grupo, portanto esses irão juntos para a mesma coisa. Pedi então, iríamos então iniciar os trabalhos, pedia aos oradores, à professora Teresa Pinto Correia, à professora Maria João Fernandes, a Cristina Cruz e ao Tiago Marques para se dirigirem então aqui para iniciarmos os trabalhos. Já estamos com uns minutinhos de atraso, portanto vamos
vamos ter a primeira apresentação, feita pela professora Teresa Pinto Correia, sobre a missão Sol Laboratórios. Bom dia, muito obrigada pela apresentação. Bom dia a todos. Eu vou então apresentar qual é a ideia dos Living Labs, o que é que eles desejam ser, qual é que é a intenção da missão Sol para os Living Labs e falar um bocadinho também das Lighthouses, mas sobretudo dos Living Labs. Portanto, as missões, não sei se todos já sabem, mas eu achei só que valia a pena lembrar, as missões são 5, essas missões do Horizonte Europa. É muito significativo que haja uma missão sobre solos. Havia vários temas que concorreram em discussão para serem missões e há uma verba significativa dedicada a cada uma das missões e esta foi realmente selecionada por se considerar que era o fundamento da sustentabilidade dos sistemas produtivos e não produtivos da Europa. Era o solo e era muito importante fazer qualquer coisa sobre os solos porque estávamos a caminhar para um estado de degradação dos solos da Europa muitíssimo importante. Portanto, as missões são estas todas, algumas estão ligadas claramente à questão dos solos, nomeadamente do clima, à adaptação às mudanças climáticas e a das cidades. Elas são, o que se pretende é que sejam realmente disruptivas e que se consiga inovar com as missões no sentido de realmente criar uma melhoria significativa em cada um dos setores da missão. Portanto, o investimento é muito grande e a ideia é que não é para continuarmos a fazer aquilo que já fizemos, é para fazer qualquer coisa diferente que de facto contribua para modificações no setor. Esta missão deve ser considerada em articulação com outras iniciativas para o solo, portanto há um investimento muito grande no solo e na melhoria do solo. Há uma lei do solo europeia que está para sair em breve e, portanto, há uma estratégia para o solo que não depende da missão, está em articulação, mas não depende. E depois há também a criação de um observatório para o solo e também, portanto, são várias peças do mesmo puzzle que o que pretende é que se conheça melhor o estado em que estão os solos na Europa, se invista mais na melhoria desses solos e se vá monitorizando como é que isto está a acontecer, de forma a poder realmente ter a certeza que se conseguem os resultados pretendidos ou ir percebendo como é que se conseguem os resultados atendidos. Portanto, a missão é uma parte desse puzzle e é uma parte que está necessariamente em articulação. Portanto, há muito... Eu acho que é importante mostrar isto só também para explicar que em termos de terminologia e de iniciativas, há muitas iniciativas a ocorrerem atualmente, muitas à escala europeia, muitas que depois se derivam para os países. Pode criar uma certa confusão, mas realmente é importante perceber em cada caso do que é que se trata, mas de facto o objetivo, sobretudo, é que haja uma mudança na forma como encaramos e como gerimos os solos, todos os solos, portanto não são só os solos agrícolas, são todos os solos na Europa. Os objetivos, portanto, foram a missão, eu já participei na missão anterior, portanto já estamos na segunda Mission Board, a mesma missão, mas na segunda Mission Board, e a primeira o que fez foi identificar quais é que deveriam ser os objetivos, que deveriam ser ao mesmo tempo disruptivos, portanto muito ambiciosos, mas realistas. E portanto os objetivos que estão aqui são objetivos gerais, mas todos eles estão acompanhados por metas específicas em termos de qual é que é a percentagem de solo que se pretende ou que é possível reduzir os problemas de desertificação ou aumentar o teor de matéria orgânica e, portanto, há uma ideia, à escala europeia pelo menos, daquilo que é possível fazer se mudarem práticas. Há também uma ideia muito clara que é fundamental, basilar na missão, que não se trata só de solos. Quer dizer, se nós queremos mudar os solos, temos que mudar práticas. Para mudar práticas, temos que mudar formas de funcionamento. Portanto, temos que atuar nas pessoas, na gestão, nas empresas. Portanto, não se trata só de mexer no solo. Portanto, os objetivos são estes. Alguns são mais importantes no nosso contexto, como a desertificação, a matéria orgânica e a erosão. Depois há outros, a soil structure também. Depois há objetivos que são mais globais, que são a de fazer isto tudo sem aumentar a pegada ecológica da Europa à escala europeia e fazer isto tudo levando a sociedade connosco, ou seja, que as pessoas que já sabem sobre o clima ou que já conhecem as questões do clima, que já se afligem com a preocupação da falta de água, que já têm alguma atenção às questões da biodiversidade, que percebam que o solo é também um recurso e que é um recurso muito ameaçado e que é um recurso fundamental. A sociedade não sabe, conhece muito pouco sobre solos e é um dos grandes objetivos da Comissão, é que a sociedade
esteja mais atenta às questões do solo. Portanto, dentro da missão, que tem aqueles objetivos e que é uma parte desta estratégia europeia para os solos, há 4 os chamados building blocks. Há um que é a inovação, a investigação, a agenda de investigação. Há muitos projetos já a serem financiados, muitos que vão ser financiados nos próximos anos. Uma enorme dinâmica em termos de diferentes tipos de projetos. É o número 1. Depois há esta abordagem por Living Labs and Lighthouses, portanto, laboratórios vivos e explorações farol. Depois há a questão da monitorização, dos indicadores e de um sistema de monitorização a ser posto em prática em todos os países. E depois há esta questão da literacy, que é muitíssimo importante em termos da atenção que tem dentro da Comissão, muito importante para a Comissão. Porquê que há este foco em Living Labs, ou esta atenção a conseguir os objetivos através dos Living Labs? Sobretudo porque os Living Labs deverão ser espaços ou plataformas de facto de interação entre investigação e prática, onde haja uma articulação, uma fertilização do conhecimento de uns para os outros, ou seja, não é pensado do lado da investigação, nem é pensado só do lado da prática, implica mesmo que haja integração e, portanto, que a inovação seja baseada no conhecimento de ambas as partes e nas questões de ambas as partes. Portanto, este é um princípio também fundacional, de certa forma, do ACIS, que é o Agricultural Knowledge and Innovation System da Comissão, e é o que deve ser transportado para os Living Labs. Portanto, os Living Labs, no fundo, pretendem ser fontes de inovação e de inovação implementada no terreno. Os principais princípios têm a ver com a criação, co-criação, ou seja, o conhecimento é co-criado entre a investigação e a prática, e em real life settings, ou seja, tem que serem explorações que sejam de facto explorações que tenham uma atividade económica. Portanto, a ideia não é juntar parcelas experimentais de entidades de investigação, é que todas as parcelas sejam em explorações agrícolas ou florestais em funcionamento e que tenham um objetivo económico, portanto, que tenham os problemas que todas as outras explorações têm. Portanto, há muito esta lógica da interação e obviamente que a ideia é produzir conhecimento, que depois fundamenta a inovação, mas que isso vai melhorar o modelo de negócio e vai melhorar o conhecimento, ou que seja o modelo de negócio daqueles que participam, mas que isso depois se expanda para todos os outros que possam estar interessados. Portanto, são elementos fundamentais da missão. Isto tem o mesmo que eu já disse, mas são explorações ou parcelas em áreas que são explorações agrícolas, não são só rurais, ou não são só agrícolas. Portanto, nós temos vários grupos hoje, porque pode haver living labs florestais, pode haver em zonas urbanas, pode haver em zonas industriais, portanto, pode haver com land use types específicos. Deve ter uma rede de parcelas que sejam os sites, não é? E uma rede de parceiros. Portanto, não basta ter a rede de parceiros ou ter a rede de parcelas. Tem que ser as duas coisas. Tem que ter uma rede de parcelas que é estável e depois uma rede de parceiros que são múltiplos e que são os detentores das parcelas, mas muitos outros também podem ser escolas ou associações de produtores ou empresas no caso da agricultura do agroalimentar, no caso da floresta, da transformação do produto florestal. Portanto, a ideia é que seja, de facto, todos os representantes da cadeia de valor. Os lighthouses são diferentes. Os lighthouses não precisam de participar na experimentação, podem ou não, são explorações de demonstração. Portanto, os lighthouses é uma categoria à parte, é onde já se comprovou que há boas práticas e, portanto, eles podem ser financiados ou podem existir para demonstrar essas boas práticas. A importância é que os lighthouses não podem ser boas práticas porque sim, têm que ser boas práticas que estejam documentadas de uma forma científica que realmente elas geram resultados. Portanto, não basta um chefe de exploração dizer eu tenho muito bons resultados, é preciso que isso seja documentado e que seja explicado como é que se obteve, qual foi o ponto de partida e como é que se atingiu esse bom resultado. Portanto, isso é muito importante. Portanto, a figura do Living Lab é esta, no fundo, quer dizer, isto é uma representação gráfica, como vocês veem, tem os vários S, são os vários sites, que são parcelas, dentro de explorações agrícolas. Portanto, a exploração pode ser muito grande, mas só um site é que pertence ao Living Lab, e os parceiros são múltiplos, portanto, são os proprietários daqueles sites, mas a investigação e outros. Portanto, um Living Lab é isto. Um Living Lab é um conjunto de parcelas e um conjunto de produtores ou de parceiros que trabalham em conjunto para produzir o dito conhecimento que vai derivar na dita inovação. Alguns deles serão lighthouses, algumas destes sites podem ser lighthouses e pode haver lighthouses fora
que não estão dentro do Living Lab, mas que servem à mesma de demonstração, porque têm comprovado esse resultado, ou resultados interessantes que podem ser utilizados para outros. Portanto, os princípios básicos é este de serem centrados na inovação, que seja útil para o utilizador, portanto, útil para o gestor. Tem que haver parceria, portanto, tem que trabalhar em conjunto. Isto implica realmente um trabalho grande. Há muitos projetos de investigação que agora são multi-ator e implicam essa parceria, mas o que vai ser avaliado é realmente como é que é construído, quais são os modelos de governança, quantas vezes é que as pessoas se encontram, como, porquê, e depois que sejam aplicados a condições reais. Portanto, não podemos incluir aqui parcelas que sejam simplesmente parcelas de investigação em explorações agrícolas que não são explorações reais. Obviamente que esta construção é adaptada a cada contexto. Tenho aquele quadradinho lá em cima, porque não há uma construção, nós podemos olhar como é que é um Living Lab na Bélgica e provavelmente aqui terá que ser diferente, ou seja, o que é o contexto regional e quais são os parceiros tem que ser adaptado a cada contexto. E a dimensão, o que é regional também. Portanto, se for uma área com muita micropropriedade e muito densamente povoada, provavelmente a região tem que ser mais pequena do que numa área como o Alentejo, que é pouco densamente povoada, grandes parcelas, e portanto será provavelmente outro tipo de definição, mas é sempre a nível regional. Regional sobre regional, quer dizer, um Living Lab não é a nível nacional, nem é micro, nem é numa localidade, tem que ter um âmbito regional. Portanto, há esta questão dos princípios, não é? As qualidades disto é que se vão desenvolvendo formas de trabalhar em conjunto fundamentadas em princípios comuns. São novas formas de experimentação porque têm que ser adaptadas às real life contexts, portanto, há uma exploração real. São novas formas de ser formulada a questão de investigação, porque ela tem que ser do interesse dos produtores também, portanto, a questão de investigação não pode ser só dos investigadores. E o objeto de investigação é, de facto, a exploração real, os sites, as parcelas reais. Portanto, o que é expectável, e os Living Labs da Missão Solo foram muito baseados em Living Labs que já existem em algumas partes do mundo, alguns já existem na Europa, no Canadá já existem há uns anos, foram postos em prática pelo Ministério da Agricultura e funcionam aparentemente muito bem e foi uma grande fonte de inspiração. E o que se pretende é que sejam realmente espaços onde se cria, no fundo, aquela questão que nós temos ali do talent space, do empowering people, é que as pessoas que participam e aqueles que estão à volta obtenham mais conhecimento e mais competências para gerir o solo. Os investigadores analisam a realidade e percebem quais são as condições que aquele solo tem, porque é que ficou assim, como é que pode ser modificado, encontram soluções e, portanto, tenta-se modificar a realidade e, obviamente, espera-se que seja incorporada a tecnologia de forma a que possa haver beneficiar o mais possível da tecnologia existente. Portanto, é tentar realmente conjugar estes vários objetivos e várias competências para ter os melhores resultados possíveis. Há uma European Network of Living Labs, porque já há Living Labs montados com financiamentos regionais, com financiamentos privados e sobretudo, serve como troca de informação e estabilização da informação. Eu só gostava de chamar a atenção para esta questão dos Success Factors, que é a questão da gestão e da forma de gestão é muito importante. Portanto, ter estabilizado uma parceria, ter formas claras de funcionar e de modelos de governança muito claros é muito importante. E, portanto, não basta alguém ter uma ideia, é preciso trabalhar muito na relação, na forma como se vai trabalhar entre os vários tipos de parceiros e compreender a linguagem e os interesses dos diferentes tipos de parceiros. Depois, é muito importante esta questão do funding, portanto, o financiamento europeu é para lançar, mas também pode ser para consolidar laboratórios vivos que já estejam à espera, ou já estejam a funcionar. Muito importante, e provavelmente aqueles que têm mais sucesso são aqueles que combinam vários tipos de financiamento, e portanto que há um financiamento local, um financiamento regional, que depois é complementado com o outro, e portanto vai funcionando e se vai consolidando. E portanto, imagino que a estratégia de concorrer ao financiamento europeu não é a única, ou não deverá ser a única, deverá ser estabelecer um laboratório vivo e depois ir concorrendo a vários tipos de financiamentos. Depois é preciso paciência, é preciso abertura e é preciso pensar muito na questão de qual é que é o valor que vai ser criado, que vai ultrapassar o Living Lab. Portanto, não é para ser fechado e beneficiar aqueles que participam, é para beneficiar os que participam, mas também ser transposto para outros, para conseguir depois financiamento futuro. Portanto, há uma fase agora, estão abertos, os avisos está aberto para um concurso que fecha a 20 de setembro,
mas vai continuar a haver. Portanto, até 2030, a Comissão Europeia espera financiar 100 Living Labs. Serão muitos, eles são definidos por, maioritariamente, pode ser por um problema do solo, mas maioritariamente por land use type. Portanto, não é muito provável que haja financiamentos para Living Labs que trabalham com um mosaico de diferentes tipos de sistemas agrícolas diferentes. A ideia é focar num tipo de sistema, num tipo de land use, e portanto eles vão se expandir ao longo dos próximos anos, e o que se espera é que estejam em pleno funcionamento e que haja rede e muito intercâmbio entre os vários Living Labs. E pronto, eu tenho aqui vários, eu vou deixar depois a minha apresentação. Há vários sites que explicam as iniciativas da Comissão Europeia. Como eu expliquei, pode parecer um bocadinho confuso porque há muitas iniciativas a decorrer. Isso é muito bom, quer dizer que o solo está realmente na agenda e há muito dinheiro para investigação e iniciativas sobre o solo. Estes são só alguns dos mais orientadores. Muito obrigada e depois estarei disponível para perguntas. Muito obrigada. Obrigada. Só uma chega. Nós, a nível da Comissão de Coordenação, estamos a elaborar a Estratégia Regional de Adaptação às Alterações Climáticas. Temos estado a realizar algumas oficinas e numa das últimas que falava sobre biodiversidade, a questão dos solos foi uma das temáticas que mais surgiu lá como um ponto importante até na questão da adaptação às alterações climáticas. Já percebemos o enquadramento daquilo que nos traz aqui sim. Agora pedi à Dra. Maria João Fernandes nos falasse um bocadinho sobre como fazer as candidaturas. Já vimos que tem de ser, que estes Living Labs é através de candidaturas, como fazer as candidaturas, o calendário e os instrumentos que existem para o seu financiamento. A Dra. Maria João é da Agência Nacional de Inovação. Obrigada. Bom dia a todos. Portanto, as apresentações já foram feitas. Queria agradecer aqui o acolhimento da CCDR Alentejo, para nos acolher aqui hoje a fazer esta aplicação do que já temos estado a fazer. Portanto, eu sou delegada em polo de contacto nacional para o Cluster 6 do Horizonte Europa e também para algumas outras iniciativas que estão no âmbito. Uma delas é a missão Solo, e por isso é que estou aqui hoje a apresentar. Portanto, como a Teresa acabou de dizer, já fez a introdução muito clara o que é que são os Living Labs, que é o enfoque aqui de hoje. Estão uma série de estratégias por detrás disto e que são referidas ao nível dos tópicos e que convém depois conhecer para fazer o devido enquadramento dos projetos. Elas estão aqui listadas, são estratégias no âmbito do Pacto Ecológico Europeu, do European Green Deal, e também é referido a estratégia, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Portanto, também aí este enquadramento para preparar as propostas, é por isso que eu trouxe aqui este slide da Comissão Europeia. O programa de trabalho das missões aparece no Horizonte Europa como um programa de trabalho à parte, portanto não é dentro do Main Work Program, e já foram lançados concursos anteriormente, portanto em 2021 e em 2022, este já é o terceiro, sendo que já foram financiados 11 projetos no primeiro concurso, Portugal participou em 4, 17 projetos no segundo, em que Portugal participou em 3. E este é o primeiro concurso em que vai haver 2 tópicos para financiamento dos Living Labs. Vai ser um processo que se vai continuar a expandir, portanto, houve toda a preparação da missão, agora vai o estabelecimento dos Living Labs, que é o grande objetivo desta missão, e depois o escalonamento. Portanto, isto vai decorrer até ao final de 2027, sendo que neste momento as missões também estão em revisão e análise na Comissão Europeia. Este concurso já foi lançado, embora o programa de trabalho tenha sido publicado no final do ano, com todos os programas de trabalho deste ano, mas o concurso abriu oficialmente no portal, que é onde se submete tudo é feito através do portal, em janeiro. Houve um Infoday, a data de encerramento vai ser em setembro. Os tipos de ação são as ações de investigação e inovação, 3 ações de inovação e uma Coordination Support Actions. Vai ser um concurso apenas numa fase, quer dizer que logo uma só vez é submetida a proposta completa, para quem sabe que existem outro tipo de submissões. Depois vocês vão receber os slides e por isso alguns links podem aceder diretamente, também aqui o caso do link que foi aqui colocado.
Os tópicos vão sendo desenvolvidos com base num plano de implementação que foi desenvolvido para a missão, onde o Mission Board esteve muito ativo, portanto, que dá todos, sobretudo nestes primeiros anos, até 2024, todo o contexto político, a lógica da intervenção, como é que o planeamento das atividades, as prioridades, as partes também transversais, questões transversais, o que se espera em termos de outputs, outcomes e da monitorização. Portanto, tudo aqui é um documento que, embora seja também um documento vasto, convém também ter alguma noção para quem pretende concorrer aos projetos da missão Solo. Este programa de trabalho inclui as 5 missões. A missão Solo está entre as páginas 107 e 142 e todos os tópicos têm uma estrutura geral que inclui o tipo de projeto que se está à espera, as condições específicas, o expected outcome e o scope, portanto, aquilo que se quer esperar e depois as formas de se lá chegar, sendo que é dada liberdade aos consórcios de atingir a finalidade do que a Comissão espera quando propõe os tópicos. O programa de trabalho é denso, alguns tópicos têm 5 páginas, por exemplo, mas cada palavra conta. A Comissão diz isto recorrentemente, cada palavra conta. Portanto, quando se está a participar, convém analisar muito bem o que se refere, normalmente até o tipo de palavras que, quando se diz aconselha-se ou é recomendável, deve-se ler como deve ter, portanto, muito cuidado ao ler isto e também o matching com as pessoas, o tipo de perfil de entidades que devem constituir no consórcio. Portanto, estes são os tópicos que estão ao concurso na missão Solo, são 9, sendo que depois há uma ação específica para concorrer, que depois vem no seguimento do que a professora Cristina vai apresentar. Portanto, foi uma ação chapéu que foi financiada no programa de trabalho anterior e agora apenas os que fazem parte desse consórcio poderão concorrer a esta ação específica. E depois há uns tópicos transversais a mais do que uma missão. Portanto, são estes 2 tópicos aqui. Há um que é só com a missão Oceanos, outros com a missão Oceânica e com a missão Clima. Porque, como a professora Teresa disse, todas as missões acabam por contribuir de alguma forma para a saúde dos solos e por isso há uma certa interligação entre todos. Mas nós hoje aqui vamos sobretudo olhar para, e é isso, as nossas discussões são ao redor destes tópicos 8 e 9. Estes tópicos 8 e 9, um é mais generalista e cobre todos os objetivos da missão Solo, exceto o objetivo que diz respeito à agricultura de carbono. E o outro é apenas para essa área. Portanto, no primeiro são financiados até 3 projetos e o outro prevê o financiamento apenas de um único projeto. Como é uma ação de investigação e inovação, o financiamento para todo tipo de entidades é 100% e a deadline, portanto, saber que são as 17 horas de Bruxelas, portanto, 16 horas aqui. Aqui apela-se em todos os tópicos para a criação de 4, 5 living labs por projeto, localizados em 3 Estados-membros ou países associados. Portanto, as condições de participação em todos os projetos das regras do Horizonte da Europa é o mínimo de 3 Estados-membros ou países associados. Os países associados são aqueles que não são Estados-membros, mas pagam para participar como Estados-membros nos projetos da União Europeia. Portanto, estes próximos 4 slides são da Comissão Europeia, foram apresentados no InfoDay, entram mais em detalhe sobre, mas não substituem a leitura do tópico, portanto, qual é o contexto político, das estratégias, o que é que se espera obter com estes projetos, e sendo que é referido neste Expected Outcomes que as propostas devem responder a tudo, e depois entram no âmbito, cá está, o estabelecimento dos 4 a 5 living labs. Portanto, aparentemente o texto é parecido, sendo que um é mais generalista, o outro focaliza-se na agricultura de carbono. Depois há umas condições específicas que eles apelam, nomeadamente ao multi-actor, que já vamos voltar a isso, o que é colaboração com os outros projetos, que há projetos de apoio, a interação com grupos de inovação nestas áreas, nomeadamente os grupos operacionais, da EIP Agri, colaboração com o Observatório do Solo, que cobre a agricultura convencional e orgânica, a biológica, e aqui vão sendo financiados 3 projetos, considerar uma tarefa para a colaboração entre os projetos. Isso é importante estabelecer. Portanto, aqui é a mesma coisa para o outro projeto, com as especificidades típicas do projeto, por exemplo, aqui referir que a contribuição para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 13, portanto, convém ler aqui, como digo, é visão geral, depois não deixar de ler as 5 páginas de cada tópico,
com as especificidades, mas como veem, as questões do multiator aparecem em todas, tal como a contribuição para países, para third parties, para ampliar as atividades que são previstas para o desenvolvimento dos Living Labs. Portanto, um multiator já todos devemos saber, porque até é um conceito que foi muito apreciado e que cada vez mais se irá expandir em todos estes programas europeus. É uma condição de elegibilidade que afeta a estrutura do projeto e é apresentada a definição, portanto, dependendo, não é preciso envolver todos estes tipos de atores, não é? Portanto, dependendo do que se está a envolver, é suposto envolver todos estes tipos de atores, mas de uma forma efetiva, não porque aqui está escrito eu vou buscar para constituir o consórcio. Tem que estar lá de uma forma efetiva, contribuir para o desenho e não ser apenas uns simples utilizadores finais. E é isso que torna este conceito mais importante, porque vem acabar com o passado de se desenvolver investigação que não era depois aplicada. Este Financial Support to Third Party que se quer referido no tópico está aqui também nas condições, é aconselhável, mas lá está um aconselhável que devemos com certeza seguir. Há um orçamento de financiamento específico que deve ser considerado em sede de candidatura, mas que tem limites, que são 200 mil euros para cada participante, e depois isto deve ser lançado um concurso de uma forma aberta. E deixo aqui o link também para a inspiração de como é que são feitos estes lançamentos destas escolas competitivas e também para o guia anotado de financeiro, que é importante quer para a preparação da proposta, quer para esta parte aqui também da preparação. Depois, chamar a atenção que no âmbito da Missão Sol já foram financiados projetos para apoio à preparação destes Living Labs, não é? Aqui estão referidos 3 deles, o Prep Soil, o Nations e o Soil. Portanto, o Nations foi que organizou o evento. Portanto, uma das atividades do Nations é precisamente organizar este tipo de eventos, mas também preparar material, fazer coaching, frequent asked questions. Portanto, estão aqui os links para todos estes tópicos, estes projetos, sendo que o Soil ainda está em negociação e depois será apresentado mais em detalhe pela oradora seguinte. Este Nations tem aqui uma plataforma para networking em que podem registar, e já há 24 pessoas daqui de Portugal ou entidades que estão registadas, sendo que aumentámos bastante desde a primeira vez que eu lá fui. Portanto, só estamos superados por Espanha, que Espanha está-nos a bater assim em tudo, está a fazer um sucesso em todos os programas europeus, mas Portugal está também aqui a responder. E depois há o projeto Humus, que é mais para os solos municipais. Portanto, a nível dos municípios é o grande foco das atividades deles. Mas são tudo projetos, portanto, este aqui também ainda não começou e por isso ainda não tem link, mas há de ser anunciado e, portanto, utilizem também estas ferramentas. Portanto, nós, enquanto pontos de contacto nacionais, damos o apoio para esclarecimento de dúvidas, a preparação das propostas, mas estes projetos estão a ser financiados para ajudar. Portanto, usem e abusem também destas ferramentas todas e nos tópicos também é referido a colaboração. Portanto, de alguma forma, quando preparam as propostas, isso deve ser mencionado. Para quem está menos habituado, é só para relembrar o percurso que se deve ser feito, desde pensar a ideia até à submissão, sendo que a parte da submissão é toda feita através da plataforma. Não esquecer de ler todos os documentos de referência, utilizar o template, número de páginas que é indicado, porque senão são excluídas e não são lidas. Nós preparamos uma listagem para todos os tópicos, sendo que chama a atenção também para um tópico da missão clima que pode ter interesse para quem trabalha nas áreas mais agrícolas e por isso é aqui referido. Vamos organizar, nós, a ANICO, Ciência Viva, que também são nossos parceiros na Perina, um evento comum à Missão Sol e Missão Oceanos. Vamos contar com a presença online da Comissão Europeia e com os Mission Boards a falar e pretendemos muito mostrar casos de exemplos práticos de projetos que estão em curso, de projetos quer já financiados pela Comissão Europeia, quer outros projetos que têm a ver com as temáticas e que podem aproveitar as novas oportunidades da Missão Sol e da Missão Oceanos. Como disse, houve um Infoday em janeiro, está tudo gravado e disponíveis as apresentações, portanto fica aqui o link para consultarem. Vários material que foi já disponibilizado pela Comissão Europeia, a maior parte em inglês, mas há alguns documentos também em português, que
foram preparados já com compilação de projetos relacionados com os solos, o que é a missão, e agora o mais recentemente, que foi lançado esta semana, foi o Manifesto, o Solo Manifesto, que é uma declaração, no fundo, sem compromisso oficial, mas para oficializar o interesse das entidades, vai dar visibilidade, qualquer pessoa pode assinar, apela-se muito para as regiões assinarem, as comunidades, os individuais podem ser amigos da missão Solo. Portanto, não deixem de consultar, este é o link para assinar a missão, mas o evento foi apresentado online e as apresentações estão lá disponíveis. E a nível nacional, portanto, ouvi os contactos de quem está a acompanhar a missão Solo e vou acabar por aqui. Obrigada. Obrigada pela rápida apresentação. Exatamente. Pedi então agora à professora Cristina Cruz, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que apresentasse o projeto Sonho. Bom dia. Em primeiro lugar, gostava de agradecer este convite e esta oportunidade de estar aqui a apresentar um projeto. Realmente é uma situação relativamente confortável, porque o projeto foi aprovado e ainda não começou, portanto ainda não há nada a correr mal, e isso é muito bom. E portanto, eu gostava de vos falar um bocadinho sobre este projeto, que é um projeto que tem por função criar esta operacionalização entre aquilo que são os objetivos da Comissão, do Green Deal e das 5 missões e outras expressas noutras atividades, para aumentarmos a sustentabilidade do planeta, utilizando muito com base naquilo que é o solo e o clima. Portanto, aquilo que foi idealizado é que esta operacionalização seria feita com base na implementação de Living Labs e Lighthouse, mas aquilo que falta é perceber como é que nós vamos realmente integrar todas estas estruturas e fazer com que estes 100 Living Labs que pretendem criar e que vão criar este conhecimento e pôr em ligação e a trabalhar em conjunto os elementos e atores das mais diversas atividades que existem e que estão relacionados, neste caso, com a saúde do solo, como é que eles podem atuar de uma forma síncrona, ordenada, como é que se parametriza, se monitoriza, se integra as atividades que estão a ser desenvolvidas em cada um desses Living Labs. Depois, por outro lado, também é preciso, como a Maria João já disse aqui, existem neste momento outros projetos como o Prep Soil ou o Nations,
que já alertam e suportam e têm por missão facilitar e fazer com que motivar as pessoas a constituírem estes desafios e implementá-los, mas de alguma forma isso é feito ainda de uma forma preparatória, ou seja, esses projetos vão dar e vão suportar um número reduzido, inicial, seminal de Living Labs. Depois é preciso realmente dar suporte, criar infraestruturas a que sejam que ajudem a criar, manter e perdurar estes Living Labs. Então, o SOIL é um projeto que tem uma enorme quantidade de parceiros, tem parceiros que cobrem todos os membros da União Europeia. Depois também vai inspirar-se e tem parceiros que têm exatamente essa função de trazer exemplos e realidades do Canadá, da África, da Ásia, de Living Labs que tenham sido sucessos, ou, por outro lado, situações que não tenham resultado e que, portanto, possam ser referências e inspiradoras ou não para a criação destes Living Labs. Portanto, há uma coisa que eu me esqueci de dizer, é que o coordenador destes Living Labs é realmente o European Networking of Living Labs, que é uma entidade que coordena os Living Labs ao nível da Europa, inclusivamente a certificação, e não só aqueles que são relacionados com a saúde do solo, todos aqueles que são Living Labs e que funcionam nesta ótica e com este conceito da co-criação. Portanto, aquilo que é o principal objetivo do SOIL é estabelecer o one-stop shop, ou seja, quem já está motivado, quem já sabe o que quer, quem já tem umas ideias, vem ter com o projeto e há aqui um aconselhamento, uma orientação, uma facilitação e também uma disponibilidade de estruturas que facilitem a candidatura a esses Living Labs, mas não financiamento. Portanto, depois, aqui, de uma forma muito resumida, então, este SOIL tem como objetivo principal este one-stop shop e tem a função de suportar a criação, manutenção e perduração destes Living Labs. Baseia-se em 3 temas que são transversais, que são exatamente aqueles temas que são inerentes ao conceito de cocriação, de coconhecimento, de interação entre os elementos das 4 hélices que estão associados aos Living Labs. Depois, um outro tema que é realmente um tema de problemas intrínsecos do solo, como seja indicadores de saúde do solo, monitorização, técnicas de utilização. E um terceiro tema que está aqui descrito como transversal e que será relacionado com questões que estão muito focadas nas plataformas digitais, nas redes, na investigação responsável, na igualdade de género, nas interações entre os próprios Living Labs e a estrutura do projeto. Este projeto tem 6 atividades que estão relacionadas com 6 objetivos operacionais. E, como podem ver, está muito relacionado, como foi dito anteriormente, com a gestão e a governança, com o comprometimento e o alertar para a promoção e a implementação dos Living Labs, para o treino e para a capacitação dos diferentes níveis de atores que precisamos ter neste tipo de atividade, também para a criação de conhecimento de excelência
para a monitorização e avaliação daquilo que são os efeitos. Portanto, como a professora Teresa disse, não é ter uma prática porque sim, são definidos indicadores e têm que ser demonstradas os bons resultados com base nesses indicadores. E depois teremos também uma plataforma web onde estes dados e a interação poderá ser promovida e intensificada. Aqui este slide já viram, portanto não é muito interessante, mas só salientar que há aqui nestes Living Labs a necessidade de haver um envolvimento ativo. E este envolvimento ativo tem por objetivo não cada um fazer as suas coisas e fazer muitas coisas, mas tem que ser orquestrado, ou seja, tem que haver aqui necessidade, haver perguntas e haver necessidades para investigar, para experimentar, para implementar, e depois são os diferentes atores que vão contribuir para aquilo que se vai, para a operação, para as atividades que se vão implementar, e depois todos vão criticar. Portanto, já estão a ver que isto vai dar muito trabalho. E aqui está a multi-stakeholder participation, portanto são os vários atores a participarem para a resolução de um problema, e aquilo que se pretende é que não se chegue a soluções que são muito boas para alguns dos intervenientes, mas não servem para outros e, portanto, como solução não são operacionáveis. Aquilo que se pretende é chegar a soluções de compromisso que realmente resolvam o problema, sendo que todos sejam cúmplices dessa meta. A forma para lá chegar pode ser variada, pode ser pelas ciências sociais, pelas biologias, pela agronomia, pela economia, portanto depende daquilo que é o problema local e não será igual para todos os Living Labs. Aqui o que é muito relevante é que estamos a ter problemas reais, portanto situações reais, e realmente o conhecimento não está de um lado e a necessidade do outro. O conhecimento ou a necessidade está e deve ser sentida por todos os atores e todos devem contribuir para essa solução final numa atitude de cooperação. Portanto, isto está relacionado com os driving principles, os objetivos estratégicos e os objetivos operacionais do projeto, que de alguma forma cobrem aquilo que a professora Teresa já explicou, porque tem que estar alinhado com os objetivos de cada um dos Living Labs que vamos implementar nesta ótica da saúde do solo. Portanto, aqui a estratégia que o projeto propõe, que é realmente a identificação, a constatação de um problema, de uma questão ou de uma ideia, o co-desenho para implementar essa ideia e também depois uma avaliação permanente daquilo que são os resultados dessa avaliação. Aqui um pouco mais detalhado de como isto se faz ao nível do problema, da solução e depois da implementação e também da extrapolação para outros casos semelhantes, nunca esquecendo a participação dos 4 grupos de participantes fundamentais, que são aqueles que estão relacionados com a governança, com a academia, com a indústria e com a sociedade. Só aqui, nesta rede, dar um exemplo daquilo que, ao longo das reuniões do projeto, tem sido mais identificado como participantes que são normalmente identificados como fazendo parte destes Living Labs, que são aqueles que estão a azul, mas depois outros que estão a laranja, que realmente são fundamentais, mas que podem ter participações que sejam menos óbvias. Por exemplo, um deles é o dos investidores. É muito importante
ter Living Labs com a participação dos investidores, porque isto está muito relacionado com aquilo que é a capacidade financeira e a estratégia de longa duração destas estruturas. Por exemplo, também a participação dos vários elementos internacionais e das várias estruturas que estão relacionadas com cada um dos assuntos. Também é muito importante e devem vir para estes consórcios. Depois, aqui, de uma forma desorganizada mesmo, porque ainda está muito desorganizada esta atividade, mas dar alguns exemplos daquilo que são as atividades que o projeto pode desenvolver e passa muito por visitas, por trocas de experiências, por criação de conhecimento e aqui também esta criação de cursos, não só do lado da academia, mas também do lado prático e do lado do próprio agricultor que sente o seu problema e quer a sua solução. Dar-vos também a entender que este projeto não vai fazer tudo de novo, vai capitalizar muito também daquilo que já está feito e um exemplo é o que se passa com a plataforma, onde vamos utilizar a plataforma de outros projetos para fazer a junção da informação e simplesmente adicionar algumas áreas que nos parecem interessantes para concretizar e integrar mais informação de que necessitamos. Depois, este quadro é complexo, mas toda a parte da esquerda está relacionada com a questão da estrutura de organização do projeto e como é que este One Stop Shop vai funcionar em termos da organização interna e digamos, do front office com os utilizadores, mas aquilo que é realmente importante é que tem que haver por parte deste projeto um serviço que é prestado a quem quer implementar um Living Lab. E esse serviço vai desde a formulação da proposta à procura de financiamentos e depois ao acompanhar e à monitorização desse projeto. Aqui um bocadinho a estrutura que vamos seguir. Portanto, ser muito efetivos na comunicação, ter sempre uma ferramenta que esteja disponível e que satisfaça as necessidades de cada utilizador, ter um tipo de comunicação que seja dirigida e inteligível por os diferentes tipos de audiência que temos, sem esquecer os objetivos claros e aquilo que é efetivamente necessário desenhar, que são as soluções talhadas ou feitas à medida de cada problema. Já acabei. Obrigada. Obrigada pela apresentação. Seguimos então agora para ver o caso de estudo, que será apresentado pelo Tiago Marques de Médio, da Universidade da Construção do Projeto Sol. Bom dia a todos, muito obrigado por esta oportunidade de vir explicar o projeto em que faço parte da equipa. É um projeto que começou muito recentemente, portanto ainda há muita coisa que está a ser estruturada, concretizada, mas venho aqui apresentar este nó regional, ou Regional Node, e ver como é que esta figura encaixa ou pode contribuir para um Living Lab. O Soils for Europe, ou SOLO, que é o projeto, tem como base os solos na Europa e no mundo estão sob múltiplas pressões, e como as alterações climáticas, a urbanização, a poluição,
mas essas pressões já estão refletidas ou são endereçadas por todos os objetivos específicos da missão Sol. Mas necessitamos agora de roteiros de investigação e de inovação que permitam a concretização desses objetivos. E também precisamos de uma agenda transdisciplinar, assim mais abrangente, que concretize, que identifique também se há trade-offs entre diferentes objetivos e sinergias. Há também, e é aqui que a figura dos Regional Nodes, ou nós regionais, entra no projeto, há também esta necessidade de trazer a problemática regional, por vezes estas sinergias, estas prioridades, estes trade-offs, a um nível mais macro-europeu têm uma relação, mas ao nível regional e nas diferentes regiões têm outra relação. E a definição desta agenda muito abrangente requer um envolvimento direto de uma ampla gama de partes interessadas. E as múltiplas perspectivas e contextos ambientais e económicos e sociais que existem na Europa. Okay? Portanto, no centro do projeto Sol está a criação de grupos de reflexão ou think tanks. Okay? Um para cada objetivo da missão Sol. Há um nono, que é sobre a biodiversidade do solo, que foi criado dentro do projeto. Não é um objetivo da missão Sol, mas foi criado dentro do projeto. E depois, estes grupos de reflexão tentam identificar lacunas de conhecimento que haja. Há, obviamente, por exemplo, na erosão do solo, existe imensa investigação feita na Europa e no mundo, mas há outros, por exemplo, carbon farming, já não há tanta investigação, ou pelo menos não está aplicada ainda. Há alguma investigação do carbono, mas não. Portanto, aplicado para esta. E também sugerir indicadores para avaliar o progresso das atividades da missão e como é que isto vai progredindo, de maneira a que em 2030 os objetivos estejam atingidos. Okay? O projeto também aborda estas possíveis diferenças na implementação regional da missão Sol. E é aí que vêm os nodos regionais, ou os nós regionais. Dentro do projeto há 4 nós regionais de co-criação e desenvolvem os seus próprios roteiros. Okay? Ou pelo menos adaptam os roteiros que vêm dos think tanks, dos grupos de reflexão mais abrangentes, que pensam sobre esse roteiro para a Europa e estes nós regionalizam. Okay? E que depois serão combinados com os europeus. Já vou mostrar um pouco mais. O consórcio do Sol é liderado pela Universidade de Leipzig e mais 16 parceiros. O MEG, a Universidade de Leipzig, é um deles. Okay? E temos países por toda a Europa, sul da Europa, leste europeu, centro da Europa e a Escandinávia. Há 5 objetivos complementares. Não é? E cada um desses objetivos depois liga quase automaticamente a um work package. Envolver os agentes a nível regional, nacional e europeu, para este co-desenhar, identificar as lacunas de conhecimento, porque há imensa investigação, mas ainda temos lacunas de conhecimento, mesmo por exemplo, na erosão do solo, que é uma área bastante investigada. Identificar, descrever e avaliar estes motores ou barreiras para a saúde do solo na Europa. Às vezes não é na investigação, como a professora Teresa já indicou, às vezes é na transferência, ou na economia, ou na literacia. Okay? Portanto, tenta ter esta visão muito mais abrangente. Desenvolver então estes roteiros, que são agendas efetivas de investigação, foco particular na integração e na síntese entre setores. Tá bem? Não tentar só focar no seu objetivo, mas também integrar entre objetivos. E beber das regiões europeias, e é aqui que os nós regionais entram. E depois implementar um quadro operacional. Portanto, para puxar aqui ao caso de estudo, ao nó regional, o projeto garante que este quadro operacional desenvolvido, através da informação que vai beber dos nós regionais,
pode ser aplicado, ou pelo menos tem um enquadramento de aplicação e de interação da informação que vem das regiões para as agendas ao nível europeu. Um esquema do projeto, mas é muito centra-se apenas na parte central, o Work Package 2, os grupos de trabalho. Cada bolinha é um grupo de reflexão, um think tank para cada um dos objetivos da missão SOL, como a professora Teresa apresentou, e o verde é o adicional, o nono, que é sobre a biodiversidade do SOL. E depois o Work Package 4, aquele azul ali embaixo à vossa direita, são os roteiros e é aí que os nós regionais entram, mais efetivamente. Okay? Portanto, é bastante, depois é em interação com projetos, porque no início até era, este projeto é um CSA, no início havia menos interação com outros projetos, já foram alguns mencionados e penso que o Egito Soil é um dos que também vamos ter bastante interação. Ora bem, implementação dos nós regionais. O nó regional aborda as possíveis diferenças na implementação regional daquele roteiro e testa a abordagem nestes 4 nós. Isto serve para identificar também prioridades regionais, porque as prioridades sobre determinado objetivo mudam de região para região, obviamente, e fornecem informações, como vos tinha dito, aos grupos de reflexão a nível superior, digamos assim, que pensam uma escala um pouco mais ampla. E cada nó considera um tipo específico do uso do solo, contexto ambiental, cultural ou económico. Mas são só 4. Okay? Um deles é o montado, que é o que eu venho falar especificamente, que é a agrofloresta, que o nó regional vai ser aqui no Alentejo. É liderado por nós e vai ser aqui. São sistemas, acho que quase todos conhecem, que estão bem adaptados à escassez de recursos naturais, flutuação interanual do clima mediterrâneo, e são bastante relevantes face às alterações climáticas. Mas há processos de intensificação que estão a aumentar as ameaças, por exemplo, a erosão do solo. Os outros 3 nodos, um deles é no Países Baixos, que é uma paisagem de agricultura mista, um na Hungria, florestal, e um na Suécia, que é um gradiente urbano-natureza. Portanto, aí também remete para apresentações anteriores, em que não estamos só a falar de um tipo de uso do solo, nem só rural, nem só florestal, nem só agrícola. Há outros gradientes na Europa, outros tipos de uso do solo que são foco de atenção e que precisam de atenção. Neste quadrinho também estão os 4 Regional Nodes, e para não tornar isto muito complexo, foram selecionados 3 objetivos da missão SOL e o nono que entra no projeto, que são o foco principal de cada nó regional. Portanto, no montado português é reduzir a degradação do solo, depois prevenir a erosão e também melhorar a estrutura do solo. E depois aí estão os outros todos, os objetivos principais ou o maior foco de cada nó regional dos outros 3, é cada coluna, Netherlands, Hungria e Suécia. Qual é o objetivo destes nós no meio deste projeto tão grande? É basicamente integrar estas prioridades. Okay? Temos de ter roteiros locais que também são co-criados. Portanto, temos os roteiros amplos à escala europeia, que são co-criados, mas temos basicamente a mesma estrutura, ou uma estrutura muito semelhante, mas a nível regional, para co-criar também esses roteiros, ou interagindo sempre. Pode criar de base, mas geralmente o que faz é pegar nas prioridades que já foram identificadas ao nível europeu e estabelece o seu ranking de prioridades. Também identifica as suas lacunas. Se calhar algumas que foram identificadas ao nível europeu não são relevantes no contexto regional e há outras que não foram identificadas ao nível europeu e que são relevantes. Okay? Também é uma maneira
maneira de testar este processo de co-criação, okay? A nível regional e informar os outros roteiros a nível europeu. E avalia por si as sinergias e compromissos entre os roteiros diferentes. Como vos disse, há um roteiro para cada um dos objetivos, pode haver sinergias ou compromissos, trade-offs, e avalia também se os que foram identificados a nível europeu se verificam ou então informa de outros que foram identificados a nível regional e que não foram identificados a nível europeu. Também tenta aumentar o impacto do projeto, tendo uma abordagem explícita a bottom-up, okay? A nível de decisão, objetivos e escalas. E também tem como objetivo atuar como demonstrador, para inspirar outras regiões ou outros Estados-membros e compartilhar melhores práticas durante e depois do projeto. Tentando concretizar um pouco mais, o que é que são? São grupos interessados que às vezes até numa fase muito inicial funcionam como think tank, como grupo de reflexão e, como já vos tinha dito, tentam identificar as prioridades da região considerando aqueles objetivos. Para o montado, para a agrofloresta, principalmente aqueles 3 objetivos que elencei. Servem como áreas de teste para a regionalização, ou seja, aí é mais top-down, é a informação que é dada nos roteiros europeus e que é regionalizada para cada um dos nodos e identifica aquelas questões todas, as prioridades, lacunas de conhecimento e as barreiras ou motores para os objetivos. Como é que está pensada esta estrutura? Quem é que participa nestes nós regionais? São partes interessadas, intervenientes locais, regionais e nacionais, okay? Geralmente mais do que 30 representantes, um por parte, e aqueles 4 grupos que apresentaram antes, academia, técnicos, decisores, gestores, e sublinho ali que a maior parte nem deve ser, não é nada recomendado que sejam da academia e ligados à investigação do solo, por exemplo. Quer-se que seja uma co-criação, mas que seja muito abrangente e que tenha, tanto ao nível europeu, mas também ao nível regional, que os representantes, as partes interessadas, não sejam só a academia, portanto, seja um verdadeiro processo de co-criação. Vai haver atividades, vai haver workshops regionais, vai haver seminários, discussões facilitadas e vai haver semanas do solo, que cada nó regional tem que organizar pelo menos um e alguns dos workshops e seminários, e depois semanas do solo vai haver também nos outros países parceiros, não vai ser só nos países que têm nós regionais. É a Universidade de Évora que vai coordenar e esses eventos assumem também, são também eventos de recolha de informação. Portanto, são novas oportunidades, não só para falar entre os diferentes grupos de reflexão dos diferentes objetivos, mas também entre níveis e entre nós regionais. Esperamos com estes nós regionais ter uma muito melhor compreensão das principais lacunas de conhecimento com essa informação regional, okay? E melhorar a capacidade para avaliar os possíveis trade-offs e sinergias. Porque, lá está, é aquela questão de, a diferentes níveis, serem identificados diferentes trade-offs, diferentes sinergias, diferentes prioridades. E então, com esta troca de informação entre os dois níveis, e dentro dos mesmos níveis, pensamos que vai melhorar bastante esta capacidade. Depois, as semanas de solo, obviamente, não são só para esta questão, são para melhorar a compreensão, a percepção das questões do solo, mas também vai permitir que os objetivos da missão sejam adotados com muito mais rapidez, com os mecanismos políticos, regulatórios, financeiros, falaram há pouco em investidores,
também é uma área em que temos que... E vai haver relatórios das lições aprendidas. Portanto, também isso é um legado pós-projeto para o que funciona e o que não funciona nestes processos. Acho que às vezes o que não funciona nunca costuma estar muito escrito e então é bastante essencial que o FIC seja comunicado. A ligação entre os nós regionais e os laboratórios vivos. Bem, pelo menos os nós regionais, como estão concretizados dentro deste projeto, estabelecem prioridades, estabelecem redes locais ou regionais, facilitam a adoção de prioridades de investigação e de inovação, porque a agenda é construída ou adaptada, okay? E aceleram o cumprimento dos objetivos. Portanto, criam uma abordagem comum a ser usada em Estados-membros, se correr bem, obviamente, e contribuem para este desenvolvimento dos futuros laboratórios vivos. Portanto, é uma maneira de construir ou de co-construir a agenda de investigação e que já está adaptada a cada um dos objetivos, muito mais focada nos 3 objetivos que cada nó regional selecionou, mas também vai haver trabalho nos outros. E pronto, o nosso está mesmo quase a começar. Os nós regionais, o projeto começou em dezembro de 2022, vai até 2027. O nó regional do montado, os nós regionais têm que estar estabelecidos no mês de 12, portanto, final deste ano e início do próximo têm que estar estabelecidos. Estamos na identificação das partes interessadas e na planificação das atividades. Portanto, nesta parte também ainda não está a correr mal, estamos só a concretizar. Muito obrigado. Obrigada pela apresentação. Acho que está a funcionar. Penso que me conseguem ouvir bem, não? Acho que sim, é preferível. Eu quero agradecer aqui aos meus parceiros de mesa, porque foram muito sucintos nas apresentações. Uma informação, todas as apresentações vão ser enviadas para os participantes, portanto, qualquer dúvida que tenha relativamente às apresentações, elas sempre são enviadas. E agora iniciamos aqui assim um debate, questões, perguntas que queiram colocar aos nossos intervenientes. Lá em cima, se não se importar de apresentar-se para as pessoas, para se identificar. Uma pergunta que eu gostava de fazer em termos de parceiros e relação de se é obrigatório alguma relação entre produção e academia dos diversos parceiros. Ou seja, o que eu quero perceber é se existe um número mínimo ou aconselhável em termos de número de agricultores associados a uma parceria. O número mínimo não existe, não é? Tem que fazer sentido. Aquilo que vai desenvolver. O número mínimo são aquele dos parceiros para os projetos, não é? Os 3 casos ao país. Cada país tem, cada parceria tem que ter pelo menos 3 Estados-membros, que eu percebi, certo? Países associados, sim. Ok, mas posso ter 2 ou 3 agricultores para 16 ou 17 entidades parceiras? Pois é, essa a questão é, se eu, em termos de, isto depois vai a uma avaliação, possivelmente, não é? para a gestão da área em termos de aceitação, é mais valorizado o quanto que é os parceiros que têm mais agricultores, ou produtores neste caso? Eu acho que se vir aquela imagem que nós mostrámos e que foi mostrada também pela Cristina, julgo eu, do Living Lab, o que é que deve ter? Deve ter vários sites, não é? E são muitos. E esses sites são explorações diferentes, deveriam ser. Portanto, se tiver 2 ou 3, não me parece muito bom. Se tiver 50, se calhar também é demasiado. Tem que ser sempre da mesma área, por exemplo, se estamos a trabalhar com vinho ou com permanentes, tem que ser sempre da mesma área. Os agricultores têm que ter, podem ter multiculturas dentro da área? Podem, mas tem que haver uma coerência, não é? Portanto, a lógica, a coerência que tem sido mais apresentada como que é mais coerente é resolver os problemas do tipo de land use.
Mas se quiser fazer vinha e olival, que são culturas permanentes, podem ter problemas semelhantes. Vinha e cereais e montar a pastagem, provavelmente já é uma mistura. Portanto, poder pode tudo, mas tem que haver uma coerência do problema que se quer resolver. E tem que ser user-centered, portanto, esta ideia, não há um número, não se diz tem que ser 10, ou tem que ser 10%, ou tem que ser 50%. Tem que ser coerente, mas tem que ser baseado no interesse para o utilizador final. Porque se só tiver 3 explorações, provavelmente o interesse para o utilizador final está reduzido àqueles ciclos que são aquelas 3, não é? Portanto, não há um número, mas tem que haver tem que seguir os princípios que estão defendidos no livro. Fazer sentido a ideia. Portanto, primeiro é pensar, acho eu, naquilo que querem fazer, depois ver o que é que faz sentido. Estar lá para convencer, sendo como a Teresa está a dizer 3, pode ser limitativo, porque parece que é só aquele bonito. Ora, esses 3, se forem representativos, não há uma fórmula mágica. Quando a pessoa, estava só a pensar, se forem 5 living labs, 5 parceiros por living lab, isto já dá 25 parceiros no projeto destes géneros, é um projeto difícil de gerir, ou seja, há algumas guidelines em termos simplesmente do número de parceiros que seria aceitável? Não é nada aceitável, isso vai ter que fazer, eu estou a perceber exatamente, são 4 a 5 living labs, não é? Exato. E essa sua multiplicação vai ser a primeira vez que isto está a ser feito assim desta forma, não é? Se calhar nos próximos concursos poderá haver algum ajuste, mas não há limitações, não está escrito quanto é que está. Mas é verdade que é complexo, sim. Também tem um financiamento considerável, não é? Mas e os projetos são mais complexos. Um projeto que tenha 20 parceiros já é complexo, portanto 20 vezes 5 é mais complexo, mas a ideia é essa, quer dizer, não é que seja complexo, mas é que haja vários parceiros em cada living lab e depois que os living labs façam todos. A estrutura de gestão vai ter que ser bem pensada, não é? Ou seja, estamos a falar aqui, sim, agora está a falar, estamos a falar aqui, sim, de projetos que sejam realistas e adaptados à realidade que é tratada e de coerentes e principalmente a maturação, não é? Pensar o projeto em si é fundamental. Nestes projetos é sempre essencial. Aqui à frente, aquela senhora. Sim. Alice Teixeira, estou representada aqui no grupo de trabalho do CSC Desert, Centro de Competência de Certificação, e a minha pergunta é relativamente para as boas práticas. Exatamente. Já estão identificados algumas entidades, isto é um conceito que eu já tenho ouvido falar, já ouvi falar diversas vezes. Já existem alguns para as boas práticas identificadas, estão com alguma base de dados ou nem por isso? Eu acho que os projetos, até que vão, estes projetos que estão depois, até vão desenvolver também alguma coisa. Claro, também vai haver novas investigações. Não se chama Lighthouse, não é? Não. Quer dizer, já na rede rural a gente tem feito algumas ações de demonstração em explorações que poderiam ser Lighthouse, mas não há nenhuma rede constituída de Lighthouses em Portugal. E os projetos, estes vários projetos, provavelmente vão definir e identificar quais é que podem ser. É muito importante, eu acho que o que eu tenho sempre ouvido e lido nos documentos, esta questão das Lighthouses é que não basta querer ser Lighthouse, é preciso ter realmente fundamentação para aquilo que se quer demonstrar. Que se tinha este problema e se atuou desta forma e ter dados, não é? Portanto, não basta uma narrativa, é preciso realmente que haja uma demonstração de que há uma prática que resulta desta ou daquela forma. Sim, daí eu perguntar. Poderá ser um desafio aqui para a DGAD, pensar em alguns exemplos que tenham criado alguma base de dados nacional, que se ligasse depois a outras coisas. Sim. E que se vai procurar é identificar explorações que possam ser demonstradoras de boas práticas. Explorações, investigações, casos práticos, não lembrar imensos casos práticos que nós achamos que identificamos às vezes, mas podem não ser. Exatamente. E essas mesmas explorações que vão ser identificadas a nível regional, depois também têm que ser submetidas a uma monitorização da evolução da saúde do solo. E isso leva tempo.
portanto, provar, lá está, uma coisa que o Correio falou, provar que o solo está evoluído no bom sentido e, portanto, as práticas são boas práticas para a melhoria da saúde do solo, demora algum tempo. Eventualmente, não sei se estas Lighthouse, nas primeiras propostas, estarão perfeitamente ou podem já ter dados anteriores, não é? Há operações que têm recebido dados e que têm dados. Podem ser até uma unidade desses processos. Pode haver essa definição. Sim, exatamente. Só ver dados ao longo do tempo, né? Tem a ver esta questão de haver uma monitorização, uma demonstração de que há uma prática que tem interesse e que pode ser generalizada para outros. Não é? Também há alguém que faça qualquer coisa muito única, muito específica. Poderá ser uma Lighthouse, mas provavelmente não tem o mesmo impacto. A minha pergunta é um pouco mais dirigida para a Mónica Teresa e tem a ver com isto que discutimos no momento anterior. Portanto, é a discussão do tribunal sobre o resultado dos livros. A questão das boas práticas já existe e já está utilizada. As parcelas que se apresentem como parceiras, ou fazendo parte do consórcio, ou será um compromisso que naturalmente será documentado à medida que a situação vai evoluir, esperamos que positivamente. Não? Portanto, a questão é mesmo essa, em que momento é que isso é verificado e como é que é que funciona? Para as parcelas que constituem os living labs, não há nenhuma definição de que têm que ser parcelas boas ou más, ou que o sol está bom ou que o sol está mau. Tem que haver uma justificação, não? Tem que haver uma lógica daquilo que se está a fazer. Portanto, o living lab pode ser composto por várias parcelas, umas em melhores condições do que outras, mas tem que se pensar qual é que é a lógica de ter selecionado aquelas. Portanto, se forem todas más, então é porque não há parcelas boas neste tipo de solos ou neste tipo de land use, então vamos tentar resolver este problema. Quer dizer, essas não são demonstrativas, essas são para fazer experimentação. Portanto, naturalmente, se não há margem para melhoria, há sempre, não é? Mas todas elas provavelmente estarão em diferentes níveis de processo de progressão que ainda vai ser instalado. Portanto, a ideia é que os living labs façam a investigação e contribuam para melhorar a saúde do solo, mas podem fazer a sua investigação, portanto, podem ser em várias condições. Resolver a situação de Lisboa e tentar levar uma determinada organização que partiu de determinados estágios para uma melhoria que naturalmente vai ser analisado como partida, com os intermédios onde chegar. Sim. É obrigatório. É baseline. Claro, óbvio. A questão é em que estágio é que ela está. Mas só uma pergunta em relação à baseline. A baseline tem que ser antes do projeto entrar ou pode ser logo feito? É descrito no projeto. Mas é que a questão é que o agricultor, eu acho que há poucos agricultores que fazem essas medições e essas baselines, mas isso é muito complicado. Estamos a falar de pessoas que começam a medir agora. Diga. Eu acho que isso é definido no projeto, não é? Ou posso começar uma baseline e depois entrar no projeto? Sim. Eu tenho várias questões para o Maria João. Primeiro, em relação àqueles 200 mil que podem ser dispensados para as third parties, são 200 mil por membro do consórcio? Por membro do consórcio. Não, por pessoas a quem vai atribuir lá. Sim. Ok, não são os 200 cá para o limite, mas para uma link third party? Sim, está lá escrito no texto do tópico. Eu vou ver isso. Sim, mas não tem, eu acho que não tem limite. Há tópicos para third parties que têm limite, mas este aqui eu acho que não tem. Ok, está bem. Eu depois posso confirmar. E a segunda coisa é a associação com o GRC. Eles não participam na elaboração da proposta, mas de alguma forma devem estar envolvidos. Qual é a forma aconselhável? Isso é estabelecido depois, quer dizer, pode prever logo naquela fase, mas depois entra depois. E para a professora Cristina, a dada altura, na questão dos living labs, usou a palavra certificação. E eu fiquei na dúvida, é um processo que tem de ser feito, ou seja, estabelecendo os living labs, mas para serem reconhecidos depois terão de passar um processo de certificação, é isso? Sim, a questão aqui é que a European Network of Living Labs é também a entidade que certifica os Living Labs. E eu penso que aquilo que estamos a falar aqui é da iniciativa de iniciar o Living Labs. Mas
a ideia, o objetivo, é que eles depois perdurem no tempo. Para perdurarem no tempo e terem essa denominação, tem que haver um certo número de parâmetros que são cumpridos e de regras que são observadas. E quem faz essa observação, essa monitorização, não estou a falar da monitorização do solo, é a monitorização da atividade do Living Lab. Isso é European Network of Living Labs e isso é algo que está previsto e que já acontece nos Living Labs que estão implementados. Exato, eu posso acrescentar aqui uma coisa que acho que é o PrepSoil que identificou um mapa com possíveis, até lá coisas de Portugal, não é? Mas isso são possíveis Living Labs, aquilo não está certificado, a certificação é feita. Aliás, eles até imagino que conhece aqui possíveis, pode sinalizar para eles, eles até agradecem. Mas depois precisa, não basta dizer eu acho que é. Ok. Isso só, já para não dizer que é Miguel Soares do MEC, da Universidade de Évora. Tinha só mais uma pergunta para a professora Cristina, tem a ver com a questão do repositório. A ideia é ter uma coisa semelhante ao EU Farmbook, ter ter a mesma coisa. Portanto, na proposta poderíamos fazer uma missão, uma parceria convosco para fazer a tramitação dos todos os dados que são gerados para serem integrados na plataforma. Obrigado. Obrigada. Eu peço desculpa, mas esta parte agora foi muito relevante e eu não percebi. Se não se importa, explico mais exatamente o que disse. Não, a questão era se o repositório que foi mencionado no projeto do Soils, se é, no fundo, se quer obedecer à mesma lógica do EU Farmbook em termos de ser um ponto central de recolha de informação dos vários projetos. Neste caso específico, quem tem informação para fazer o depósito, é isso? Exatamente, no fundo é criar um ponto central onde qualquer pessoa é o tal one-stop que vai lá e tem já deve ter à porta da pessoa Cristina. Ponto. Exato, não é? Eu já tinha vontade de bater à porta, agora para mim ainda mais. Bom, agora só uma última pergunta ali, aquele senhor ali em cima, não sei se consegue. Ali da segunda fila, aliás, Sim, eu tive uma dúvida sobre a integração da cidade na missão. Porque a consideração da cidade é simplesmente para considerar a participação cidadã ou pode ser também um sistema de estudo per se. Porque na Suécia, por exemplo, no vosso projeto de calendaria de implementação porque a qualidade do solo na cidade é preocupado isso, isso é importante, por exemplo, na cidade de Cádiz, onde só temos problemas de cheia tremenda, e porque não há sítios que, por exemplo, que canalizem a zona da água. Então, queria saber se podem ser considerados como um sistema de estudo per se, porque pode ser um lugar, pode ser uma linha, pode ser... Sim, pode. Aliás, a ideia, e eu estou a reagir muito porque realmente na missão solo, em geral, quer dizer, não está envolvido ninguém no Mission Board, por exemplo, que seja uma pessoa que trabalha no ordenamento urbano ou em planificação urbana. Eu sei, mas quer dizer, estamos sempre a trazer esta questão de faltam os solos urbanos, quer dizer, os solos urbanos são uma realidade tal como os solos industriais, portanto deveriam ser considerados per si, e no projeto solo, os fez foi uma opção de que havia esta questão de natureza urbana, mas quer dizer, isso foi uma opção de haver aqueles regional nodes, mas em termos da missão e da aplicação da missão e mesmo dos living labs, deveria haver tanto agrícolas como florestais, como urbanos, tem a ver justamente com essa questão da infiltração, dos espaços verdes que poderiam ser maiores, menores, de reduzir a compactação ou não continuar, um dos objetivos é esse, não aumentar a área de solos compactados na Europa. Porque já há muitos solos compactados, ou compactados não, desmineralizados e que ficam para trás e que vão se impermeabilizar outros. Portanto, a questão dos solos urbanos é mesmo um dos objetivos da missão, sem dúvida. E a pensão, você está a dizer, há um dos objetivos que é o espaço plano, não é? A ordenação do território. No solo existe um planner, acho que é da universidade, um city planner, que é da universidade tem, mas não vai trabalhar com aquele regional node da Suécia, mas não foi por causa disso que eles escolheram aquele tempo.
quer dizer, tem ficado sempre um bocadinho para trás, realmente, a questão do solo urbano, também porque há uma missão sobre as cidades, não é? Quer dizer, a questão do solo provavelmente tem que ser articulada também nessa missão. Mas é uma questão muito correta, porque é claramente, explicitamente, dos objetivos. Aquilo que eu... Sim. A pergunta é um pouco o que vai acontecer depois, porque assim, dentro desse processo já é complexo, a gente compor os limites, interações e tudo mais, mas esses são propostas para estabelecimento por 3 anos. E aí preocupa depois a continuidade. Se já existe um planejamento a nível europeu de ter polos que vão atender exclusivamente, talvez, esses limites, e a gente pensa também a nível nacional, a gente sabe que os financiamentos não são lá essas coisas, se vai ter algo específico, como é que isso vai viabilizar, a nível nacional, a nível de Europa, e foi falado dos investidores, se existe alguma iniciativa, isso vai ter que ser de cada responsabilidade, cada linha, ou existe, por exemplo, uma plataforma de potenciais investidores e eles vão ter acesso e vão poder fazer uma interlocução com esses liminares para poder trabalhar. Então a preocupação é depois, eu acho que é tudo muito bonito, a gente conseguir estabelecer, mas e depois? Porque a gente sabe, a questão solo não é em 3 anos que a gente vai ver qualquer efeito. É de 5 a 10 anos. É isso mesmo, tem que se criar, e como em muitos projetos, tem que se criar a sustentabilidade. Nós não podemos ser subsídio-dependentes, não é? Cria-se a iniciativa, e isso não está previsto. Acredito que talvez depois venha, que estamos a alertar com estas sessões todas também, o interesse, não é? Disseminar a informação, que os investidores surjam e se cheguem à frente. Mas o projeto tem que prever isso. Isso está escrito também no texto utópico que tem que prever isso. Para chegar, os projetos normalmente podem ser de 3 a 5 anos, estas linhas, não é? Têm que ter em mente que agora ao concorrer em setembro os resultados vão sair em fevereiro e depois só a seguir preparação mais 3 meses, portanto meados de 2024 e vão ser os primeiros. E que depois possa haver algumas adaptações consoante estes primeiros resultados e as dificuldades que forem encontradas. Agora tem que se escrever. Eu vou acrescentar, não sei se ajudará, mas na terça-feira, no dia do lançamento do manifesto, e se for aos reports, às gravações, poderemos verificar isso mesmo. Não sei quem foi o interveniente, não lembro de memória quem é que o referiu com muita ênfase, que o modelo de negócio do plano, o modelo de business plan para a sustentabilidade dos livros lugares era absolutamente socialista. E, portanto, aliás, foi aquilo que me ficou muitíssimo mais a mim e outros colegas, aliás, já partilhámos isso entre nós, foi a grande novidade daquele dia, na terça-feira, dia 18, foi atenção ao business plan, ao modelo de negócio a colocar no projeto, para poder provar a continuidade. Portanto, deve constar logo no projeto esse modelo de negócio. E quer dizer, mas eu acho que podemos identificar isso e ouvir outra vez as colegas que falaram na rede. A questão do modelo de negócio é muito importante, mas é muito importante pensar também na lógica multifundos, realmente, quer dizer, investidores ou outros projetos. No fundo, este financiamento europeu da missão pretende ser um booster, não é? Pretende ser o arranque, mas não há possibilidade de dizer vamos continuar a financiar por mais de 20 anos, não é possível por causa dos quadros comunitários, não é? Mas, portanto, é um modelo de negócio e é pensar, um modelo de negócio é isso, é pensar, à partida, pensar vamos construir aqui um edifício que seja possível financiar de várias formas e tornar-se mais ambicioso, ter mais atividade quando tiver mais financiamento, mas continuar a ter atividade quando tiver menos. Eu peço desculpa, vamos todos estar aqui assim, cá disponíveis para as vossas questões e depois continuaremos disponíveis para as questões, mas temos que avançar com o programa. Só duas questões de logística. Agora temos um cafezinho aqui assim no painel, assim à saída do lado esquerdo, e depois as sessões vão ser divididas assim. Ação das culturas anuais, fica aqui assim no auditório, trabalhar no auditório, terá como relator a Maria do Céu Godinho. A sessão, o grupo das culturas permanentes, irá para a sala 10.3, que é no resto de chão, quando nós entramos do lado direito, é a porta mesmo em frente, que vai ser coordenada vai ter como relatora Margarida Correia Oliveira. E depois temos as pastagens pecuária, sistemas silvopastoris, que vai para a sala 9.16, que é aquela sala junto ao bar, portanto entramos na porta um bocadinho anterior à porta do bar, e será o Luís Alcino que irá ser o relator.
E depois, na seção da floresta, urbanização e impermeabilização do solo e solos pós-industriais, terá como relatora a Conceição Silva, será lá no resto de chão, do lado direito onde nós estamos a entrar, em vez de ser a porta da frente, é a porta do lado esquerdo, a última. Está bem? São 11h25, portanto, às 11h35 começarmos a entrar nas salas, mais 45. Está bem? Práticas realistas e em cooperação. Estas foram as principais palavras que eu retirei da sessão da manhã. Tive em algumas sessões, passei por algumas das sessões e estava tudo muito animado, com umas grandes discussões, isso é bom. E pedi então ao Luís Alcino para fazer a primeira apresentação das conclusões do grupo, se for possível, se achar. Bom dia a todos. Vou tentar ser aqui o mais assertivo possível em relação ao grupo que estava nas pastagens, portanto, relativamente às 4 questões que tivemos a trabalhar. Em relação à primeira questão, que se focava nos problemas identificados, essencialmente o grupo falou nos modos de gestão da própria área de pastoreio, portanto, as questões que preocupavam mais, que são as questões relacionadas com os itinerários técnicos que muitas vezes são seguidos nessas parcelas, com os problemas que depois resultam ou estão inerentes às de teor de matéria orgânica e, por sua vez, à própria microbiologia do solo, e foi focado naturalmente, até pela área de pastoreio, as questões relacionadas com portanto, a traficabilidade e a utilização dos animais, portanto, a carne, a carga animal, ao fim e ao cabo, está envolvida e o tipo de animais que podem aqui ser utilizados. Foi focado também como problema, se calhar, o subaproveitamento da valorização de alguma biomassa que é possível de ser encontrada nestas áreas e que, naturalmente, de problema poderá dar lugar a oportunidade, até no enquadramento que se possa pensar do ponto de vista da perda dessa biomassa, fruto do conjunto de alterações climáticas que estão envolvidas ao montado, em particular aqui no Alentejo, e às áreas de pastoreio em geral. Passando à segunda questão, que tinha a ver um pouco com a questão de o que é que poderia faltar para a constituição do Living Lab, o grupo focou essencialmente aqui 2 questões. Uma talvez relacionada mais administrativa com o próprio processo de candidatura, quer dizer, são processos de candidatura às vezes complexos, não é? E que ainda nesta fase até inicial, com algumas questões ainda, com algumas dúvidas mesmo. E depois a questão que também aqui tinha sido colocada já em plenário relacionada com o plano de negócio. Portanto, está tudo muito preocupado, enfim, estamos todos muito preocupados com a questão um bocadinho da constituição do plano de negócio, que talvez seja uma das barreiras aqui para a constituição dos potenciais da vinculada.
Pergunta 3. Soluções do grupo. Portanto, há uma questão muito pertinente que passa pela... portanto, não respondendo necessariamente ao que falta, mas que foi identificada e que nos parece uma solução importante, que é a harmonização de informação que possa existir de diferentes projetos na área do solo e nesta vertente que já estamos aqui agora a querer abordar no Living Labs, porque muitos projetos têm sido feitos, portanto, há várias universidades, há várias estruturas do sistema científico-tecnológico, há vários agricultores, eventualmente, que têm esses dados. A dificuldade e agora passando a dificuldade da solução, seria a tentativa mesmo de harmonizar, portanto, para a facilidade da constituição dos próprios Living Labs, a harmonização dessa informação que possa estar dispersa de projetos anteriores, trabalhos de investigação e do próprio setor de agricultores que têm esses dados, com certeza, muitos de nós sabemos que os têm. Por fim, parceiros. De facto, eu acho que a resposta foi um pouco redundante ao próprio modelo de candidatura, pelo menos também quanto eu entendo. Portanto, mas foi dado, ou seja, sistema científico-tecnológico, os agricultores, obviamente, e dentro do sistema científico-tecnológico, rede de inovação, os colabs, centros de competência, isso acho que fomos todos unânimes. Houve uma ênfase dada, de facto, à importância destes stakeholders preencherem toda a cadeia de valor. Ou seja, nomeadamente numa tónica, aqui se calhar um trinómio entre agricultores, sistema científico-tecnológico e indústria, de maneira que o próprio processo depois que tem a ver com o plano de negócio seja sustentável com base nessa indústria que esteja potencialmente anexa àqueles que são utilizadores como agricultores e àqueles que são potencialmente acompanhadores, digamos, do processo, consultores que são vindos do sistema científico-tecnológico. Portanto, o conjunto de toda a cadeia de valor envolvida, quanto mais envolvidos, digamos, mais forte pode ser, obviamente, a candidatura e potencialmente será, com certeza, mais forte a sustentabilidade depois vindoura dos projetos depois na fase final. E, como não houve dúvidas, fiquem por aqui. Eu descobri o microfone de vez em quando adormece. Então, pedia à colega Maria do Céu Godinho para apresentar as culturas anuais dos resultados. Bom, então eu vou aqui abrir um auxiliador e assim vocês também podem ver. Obrigada ao grupo que esteve aqui, não saímos, foi muito dinâmico e muito entusiasmado. Temos imagens. Temos imagens, é o nosso Living Lab, já está ali, já estamos todos reunidos no Living Lab. Bom, então, isto de uma forma muito sistematizada e se calhar talvez também com o tempo e pegando nas palavras do colega Luís, há aqui muitas coisas em comum e na sua região problemas em que identificámos e claramente a fitossanidade logo aqui à cabeça, até porque temos dois elementos do Inove Plant Protection, portanto eles fizeram ali fim capé, que temos muitos problemas fitossanitários e tão importante que é a relação destes problemas com aquilo que é a vida no solo e a qualidade do solo, cada vez mais esta abordagem holística. Portanto, percebemos que a fitossanidade está aqui um ponto forte, que está obviamente relacionada com a perda de biodiversidade, não é? E toda a vida do solo e a qualidade e a saúde do solo relacionado com os baixos teores de matéria orgânica, compactação, erosão, salinidade, sobretudo na região de onde nós vimos que é a zona do Val do Tejo. Portanto, os problemas são imensos, estes foram todos elencados com maior importância. Atenção que nós estamos aqui um bocadinho, sobretudo o grupo, metade de nós, estamos muito viciados nas culturas intensificadas, culturas intensas do Val do Tejo e, portanto, estamos um bocadinho... É a nossa visão esta. Ora bem, o que é que está em falta para constituir os Living Labs? Precisamos definir, de facto, identificar bem a estratégia. Como é que é? Vamos por linha, qual é a coerência, não é? Por problema ou por uso do solo. Atrair parceiros de referência. O nosso colega Miguel falou muito aqui nos agricultores, ele deu no nome, agricultores que foi modelo, os campeões. Portanto, os agricultores que já têm histórico de práticas muito interessantes, precisamos de os atrair, precisamos de os incentivar a estar connosco. Identificar e esclarecer os binómios, problema, solução, para estes Living Labs. O que é que nós vamos colocar como foco e para poder depois demonstrar? Identificar metas.
Achámos muito relevante que o Living Lab saiba exatamente para onde quer ir, onde é que está e onde é que quer ir e quais são, de facto, as probabilidades de chegar lá. Incentivar a cultura de trabalho em rede. Não é? Nós dizemos que trabalhamos, mas não trabalhamos em rede. Não é? Esquecemos sempre uns dos outros. Garantir a sustentabilidade económica aqui, não vou repetir as palavras do Alcino, é claramente, estamos preocupados todos com isto. É muito importante. Falta este modelo de negócio, precisamos de dividirmos. O Miguel avançou com duas fases, a fase booster, a fase de arranque e depois a continuidade. Portanto, isto depois pega com os parceiros, já falamos deles. Muito importante, temos aqui um erro, não é um coordenado, é um coordenador. Precisamos de um coordenador forte. E precisamos de um bom plano de comunicação que obviamente está interligado com aquilo que é governança ou governação, como lhe queiram chamar. Depois, as soluções. Precisamos de fomentar a adoção de princípios de agricultura de conservação. E nas culturas anuais isto é fortíssimo, fortíssimo. E aqui há um conjunto de princípios que podem ser integrados ou podem ser aplicados de uma forma isolada. Tudo é possível, tudo é desejável. Desde que sejam princípios de agricultura de conservação. Depois precisamos de monitorizar, precisamos de definir o que é que queremos monitorizar, como é que queremos monitorizar e aqui não fosse o Inove Plant Protection a intervir, queremos sensorização e queremos bases de dados digitais, queremos facilitar-nos a vida naquilo que é a organização da informação. Mais uma vez precisamos do baseline e precisamos do trabalho em protocolo para aquilo que queremos fazer durante a vida do Living Lab. Identificar investidores, outra vez, é um problema, não é? É um passo a dar, peço desculpa. Precisamos, talvez, também aqui de pensar nestes parceiros e como é que nós vamos associar ou desenvolver referenciais de certificação. Tão interessante que é os agricultores saberem que podem ser diferenciados. Como é que nós poderemos ser diferenciados porque estamos a tratar o solo de outra forma? Também pode ser um passo relevante. E depois comunicar. Que parceiros? Bom, não vou repetir o que o Luís disse. Os clássicos, não é? Estão aqui todos, os clássicos. Mas também precisamos de uma coisa muito relevante na nossa perspectiva neste grupo. Este grupo achou isto. Precisamos de capitalizar os consórcios. Quem já está e já está a trabalhar bem, vamos continuar. E os que foram esquecidos, vamos buscá-los. Porque foram esquecidos numa fase, mas não vão ser na próxima. Portanto, esquecidos no sentido de ficarem pelo caminho. Ou, eventualmente, algum outro consórcio que não teve sucesso em algum programa de financiamento e possa ter agora aqui uma porta aberta. Entidades da sociedade civil. Dúvidas? Bom, dúvidas há muitas. A dimensão do consórcio, o equilíbrio do consórcio, há ou não há fundos regionais. Pronto, eu ficava já por aqui, está bem? Porque a seguir são reticências. Obrigada. Queres tirar o celular? Sim. Tens que ir olhar a cozinha. Bom, então, na realidade, a nossa sessão também foi muito participativa e muitas das questões que foram levantadas ali pelos colegas anteriormente, quer pelo Luís, quer pelo Céu, de certa forma são transversais, pelo menos à nossa discussão. O que é que foi levantado em termos de grandes problemas nesta região e que são transversais a várias culturas, nomeadamente à vinha, ao olival e ao amendoal? A questão das alterações climáticas, escassez de água e o impacto que isso tem não só na sanidade do solo, na perda da biodiversidade, nas questões relacionadas com a matéria orgânica e também as más práticas agrícolas que durante vários anos têm sido consecutivamente implementadas em alguns produtores. Em questão de oportunidade que também nós encontramos, o facto de hoje em dia ter havido aqui uma disponibilidade de biomassa na região com alteração regulamentar por parte da APA, e isso vai nos permitir também trabalhar de uma melhor forma o incremento da matéria orgânica no solo. Em termos de objetivos que gostaríamos de trabalhar, a questão da prevenção da erosão, a desertificação, a estrutura do solo e a biodiversidade,
o estoque de carbono e também a questão da contaminação do solo, como a Cecil referiu há pouco, questões relacionadas com a salinidade, que hoje em dia tem preocupado em muito os produtores. O que é que falta? Posso dizer que dentro do nosso grupo, eu acho que já quase tínhamos um Living Lab montado. Portanto, o que é que falta? Falta o governance. Portanto, um governance que seja agregador e que permita, no fundo, levar este Living Lab, não é, para a frente. Portanto, conseguirmos ter um boost, como disse a Céu há bocadinho. E, portanto, o desafio aqui fica, se calhar, dificilmente uma instituição sozinha hoje conseguiria abraçar este projeto e, portanto, criarmos aqui uma task force que envolvesse a academia, e a academia que está presente nesta região, a EDIA, que também se mostrou disponível, e lançamos aqui o desafio também à CCDR, se nos pode dar aqui um apoio dentro daquilo que são os objetivos destes Living Labs. Portanto, os próximos passos seriam eventualmente criarmos esta task force para melhorarmos a cooperação institucional e conseguirmos ter aqui um modelo vencedor em termos de Living Lab. Quais são os parceiros? Portanto, identificámos aqui uma hélice quádrupla, desde os produtores, a indústria, a academia, incluindo os laboratórios colaborativos que estão aqui na região, bem como os cidadãos. Isto foi evidenciado pelos colegas da ATEV, o facto também do Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Vinhos do Alentejo estar em curso, e isso poderá funcionar como um motor de arranque e facilmente encontrarmos os parceiros para podermos constituir não só o Living Lab, mas também já alguns parceiros que possam ser faróis. Tem uma vantagem da informação já estar sistematizada e haver muitos indicadores que se encontram disponíveis, sobretudo para quem já está a trabalhar dentro deste programa da sustentabilidade que já tem vários anos. Também equacionámos, em termos de parceiros internacionais, tínhamos um colega no grupo de CAPES e, portanto, já tínhamos aqui um potencial segundo Living Lab para poder trabalhar connosco. A França, como sendo também dentro desta área um parceiro muito forte, e outro Living Lab que seja eventualmente na região mediterrânica. E, portanto, acho que de forma muito resumida foi aquilo que nós discutimos. Então, a Conceição para fazer a apresentação dos grupos Floresta, Urbanização e Impermeabilização do Solo e Solos pós-industriais. Boa tarde a todos, a quem ainda não cumprimentei. Como perceberam, isto foi um 2 em 1. Portanto, tivemos a questão dos solos, que é tanto urbanos, e dos solos florestais. Isto, quem fica para o fim, tem a vida facilitada e, portanto, eu antes de começar, acho que tudo aquilo que foi dito para trás, evidentemente, quer em termos de soluções identificadas, as dificuldades e as dúvidas, portanto, não me vou focar porque elas são transversais a todos estes grupos de trabalho. E, portanto, apesar do grupo ter sido um 2 em 1, efetivamente não conseguimos compatibilizar um único Living Lab chamado Floresta Urbana. Portanto, vamos apresentar os resultados de 2 Living Labs, um dedicado aos solos urbanos e outro dedicado aos solos florestais. Portanto, relativamente aos solos urbanos, 2 principais problemas foram identificados. Um problema relacionado com a impermeabilização de áreas e o outro que está ligado, mas que é um problema distinto, que é o abandono e a desestruturação que existe ao nível dos aglomerados populacionais e das zonas industriais, onde ocorreu a impermeabilização, mas que está por ocorrer a recuperação desses solos e, portanto, as intervenções são distintas num problema e no outro. Se ao nível da impermeabilização das áreas urbanas, o foco dos solos poderá ser na integração dos resíduos, na renaturalização de espaços verdes, na criação de zonas de controles, de zonas de infiltração e de zonas muito importantes em termos do controle de cheias, são as soluções. Para o caso do abandono, há que repensar em termos de ordenamento do território e focar os esforços na recuperação dessas áreas impermeabilizadas, dando-lhes ou um novo uso ou uma recuperação do solo. Isto está, evidentemente, relacionado com uma multiplicidade de parceiros, portanto, alguns que foram aqui abordados, evidentemente, os municípios, o seu papel ao nível do ordenamento,
tudo o que são arquitetos paisagistas, construtores, tudo o que tenham uma intervenção no território urbano, teriam que ser aqui parceiros a considerar. Foi abordado até questões como a Direção-Geral de Saúde, na identificação das melhores plantas mais adequadas para a recuperação e para a renaturalização, sem que coloque em causa, evidentemente, o bem-estar das populações, as questões do plano de negócios e, portanto, este foco de que a solução tem que surgir na combinação do interesse destes parceiros para garantir um compromisso, ouvindo as necessidades de todos e o ponto de vista de cada parte interessada. Portanto, isto na componente urbana, dos solos urbanos. Na questão da identificação dos problemas do solo florestal, não conseguimos ser assim tão incisivos, 2 problemas e um lote de soluções. Os problemas identificados foram essencialmente ao nível da perda de fertilidade do solo, da manutenção de práticas inadequadas, sejam elas ao nível da mecanização ou ao nível do pastoreio, a questão da sanidade do solo e as consequências que tem ao nível da sanidade vegetal, a perda de biodiversidade e uma nota também relacionada com os solos, onde essa degradação já é uma degradação extrema de elevada pobreza e quais são as soluções para esses solos. As soluções, o primeiro problema, ou seja, o problema principal que decorre destes problemas que vos identifiquei, que resultaram do grupo de trabalho, é essencialmente uma questão de viabilidade económica, nem sempre é da falta da solução técnica ou da falta de comunicação da solução técnica, é simplesmente porque a solução técnica não é economicamente viável ao nível das diferentes dimensões das propriedades na região do Alentejo. E, portanto, algumas soluções para contrariar essa viabilidade económica, sem ser a óbvia das políticas de apoio públicas, mas, portanto, fugindo da solução óbvia, poderá passar pela atribuição de diferentes funcionalidades aos solos, portanto, não nos focarmos só nesta dicotomia que existe entre o que os solos são urbanos, ou são agrícolas, ou são florestais, não, portanto, podemos ter outro tipo de funcionalidades para os solos, nomeadamente na questão dos solos de extrema pobreza, falámos de faz sentido continuarmos a tentar investir verbas na recuperação da totalidade desses solos, ou poderíamos alocar esses solos a outras funcionalidades distintas da florestal, nomeadamente a painéis solares, ou a produção de energia, e direcionarmos estas verbas para a recuperação dos solos, onde esses investimentos possam ainda trazer um retorno, nunca será no curto prazo, mas num prazo mais curto. A questão da valorização dos serviços de ecossistemas está diretamente ligada também aos diferentes usos de solos. Quando falamos de floresta, não falamos só de floresta, falamos de matos, falamos da componente silvopastoril e, portanto, como é que conseguimos valorizar isto precisamente para assegurar a viabilidade económica necessária para que consigamos incorporar tudo o que são as boas práticas para a recuperação do solo. O que é que falta? Para além da lista extensiva que eu agradeço à CEL, que me detalhou e que é perfeita para qualquer um dos grupos, é efetivamente colocar todas as pessoas interessadas em avançar com este assunto, a falar de uma forma aberta e fugir um bocadinho de olharmos sempre, que é o que nós fazemos para nós próprios e com o nosso próprio interesse, e portanto arranjar estes compromissos. Começando com todos, mas outros proprietários florestais são aqui muito importantes porque, efetivamente, o território, 98% da floresta é gerido por proprietários florestais privados. Portanto, entre os parceiros, falámos nos proprietários, na administração local e regional, nas organizações de proprietários, nas cooperativas, nas associações, evidentemente nas instituições financeiras e na academia, que terá que continuar a colaborar, como tem feito até aqui, na procura de soluções direcionadas às necessidades. Brevemente, dos 2 grupos, era isto. Obrigada. Bom, como a senhora dá algumas questões, já temos 10 minutos atrasados da hora, porque isto não cresce. Só fazer aqui assim, um breve resumo do que eu vi dos vários grupos, independentemente de partilharem várias ideias. Falou-se na questão da gestão. Em área de pastoreio, mas penso que não seja só a área de pastoreio, a questão da gestão é importante, no subaproveitamento da biomassa, na questão da prevenção, da biodiversidade, da impermeabilidade.